Fale de Beldão, fale do podcast do Canhão com Cleuto Santos, Rafael Medeiros e o nosso convidado, Rafael, é? Nada mais, nada menos do que José Luiz Passo, esse dinossauro do rádio. Rapaz, você não tem nem palavras, né? Mas no bom sentido, viu? Dinossauro é aquele que tem muita coisa vivida aí, e José Luiz Passos tem uma bagagem riquíssima, né? E lembrando, claro, nesse mês que a gente comemora 389 anos de elevação à vida do Penedo, a gente traz José Luiz Passos para um bate-papo sobre boas lembranças, né, de causos e contos do Penedo, que o Zé sabe muito, viu? Do rádio até o cinema e do cinema ao teatro, então... A igreja, né? A parte da igreja, sim, né, a história religiosa, a história religiosa, tá? Esses negócios todos aí. Muita coisa, né, Zé? Seja muito bem-vindo, boa tarde, né? E tenho certeza que a gente vai sair daqui e vai levar para os nossos internautas boas histórias, né? Tenho certeza que muitos não sabem, desconhecem totalmente. Boa tarde, obrigado. Eu repito que eu não sou historiador, eu sou um pesquisador e contador de histórias, né? O que eu souber responder, eu responderei com satisfação, e o que eu não souber eu peço venha, né? Mas eu acredito que vai sair, Cleuto, alguma coisa aqui. Sai, né? Sai. Então, vamos lá. Pergunta número 1 para o universitário aqui. Universitário, meu amigo, isso é uma enciclopédia, sabe de tudo. Ó, como surgiu, ou quem fundou, como foi que se iniciou a história do Penedo? Que não era Penedo, era outros nomes lá, né? A história do Penedo porque é rocha, né? Muita gente diz errado. A história de Penedo, não é, é do, né? É masculino. Existem várias datas, Cleuto, Rafael e quem está nos acompanhando, contestadas por um, aceita por outros. Fala-se em 1522, 1555 e 1560. Essa 1560 é quando veio Duarte Coelho Albuquerque, o filho do Duarte Coelho Pereira. Ele, o segundo donatário da capitania de Pernambuco. Mas Craveiro Costa, ele condena essa versão. Surge também uma outra de 1613, quando Colombo Rocha recebeu uma César Maria, que é uma parte doada das terras naquele período imperial para os produtores. Os agricultores trabalharam para a coroa. Então tem essas datas que um aceita, outro não aceita. Cada historiador, cada cronista tem uma versão. Mas a história do Penedo é essa. Vocês sabem que em 1501, Américo Vespucci, numa casa, por acaso, aportou por aqui. E na carta de Alberto Cantino tem o desenho da sinuosidade do Rio São Francisco. Então é uma prova que, pelo menos, esses aqui vieram. Foi no dia 4 de outubro, dia de São Francisco, que eles deram o nome de Rio São Francisco. Que era antes o Apara do São Francisco, dado pelos habitantes caetés. Os índios. Os caetés. E tem uma série de controvérsias, como todas as histórias, mas o Penedo é isso, né? Depois a coroa viu o desenvolvimento da cidade não, da vila, do povoado. Houve um movimento no Recife, que era para desapropriar, tomarem a Pernambuco da coroa, e esse movimento veio, Maceió, chegou no Penedo, os penedenses não aceitaram participar do movimento. Mesmo assim, foi
desapropriada, Alagoas ficou separada do Pernambuco. Em gratidão aos penedenses que não aderiram à Revolução, então, Vossa Majestade Augusta Imperial mandou, agradecendo a muito nobre e sempre leal cidade do Penedo. Quando ela passou a vila, conserva, você já deve ter lido, Rafael, que a vila do Penedo do Rio São Francisco, conservando o título de muito nobre e sempre leal. Essa lealdade é porque os penedenses não aderiram ao movimento. Nós terminando falando. Coisa linda demais, né? Senão eu vou terminar falando sozinho aqui. Não, mas a gente está aqui para aprender e para contar a história. E ligava o convento franciscano até a Rocheira. Não existe algum início dessa conversa, realmente, se houve realmente o intuito de fazer esse túnel ou não passa de lenda? Não, tanto é que não passa de lenda que teve uma visita arqueológica lá no convento, fizeram umas escavações e não foi encontrado nada. Como também alguns historiadores não assinam essa versão porque não tinha ligação. É como a história do forte, ninguém sabe o local do forte. Sim. Quem tinha uma ligação com a Rocheira era o forte, onde entrava mantimento, onde os caras fugiam por trás. No forte tinha uma ligação que saía na beira do rio, quando o rio era rio. O rio subia. E isso está tamponado lá, ninguém vai, ninguém viu, ninguém foi. Mas também ninguém tem um histórico completo sobre a construção do forte. Sabe-se que os portugueses, junto com os penedenses, naquela revolução do Valentim Rocha Pita, da Peneda, o forte foi demolido. Foi um grande erro histórico do Penedo, foi demolido e tocar fogo no que tinha lá. Né? Mas é como a história da sinagoga. Já ouviram falar? Penedo tinha uma sinagoga? Não? Ouvi falar já. Penedo tinha uma sinagoga. Onde era essa sinagoga? Que era dos malês. Bom, não tem nada aqui. Pelo menos no que eu li. Também, e com, no tempo dos malês. Eles eram maometanos, né? Professavam, né? Eles liam o Alcorão. E não tem um local. Foi na Floriano Peixoto. Tem um registro de não tem. No caso, eles eram muçulmanos. Sim. Então não era uma mesquita, não? Era uma sinagoga? Eles falam na sinagoga. De judeus? Já não é uma outra. Os malês. Eles não eram judeus. Não eram judeus. Eles eram. Então é mesquita que chama, né? Mas no histórico que sai, fala-se na sinagoga. Então sinagoga é dos judeus. Mas eles não eram judeus. Aí onde está a troca? A controvérsia. Agora, um fato, né, ainda lembrando de convento, é que em uma das últimas reformas que passou a igreja conventual, atrás do altar se descobriu alguns sarcófagos, né, alguns caixões com restos mortais. E não sabe se levar a quem, porque os frades eram enterrados naquele cemitério, né? Sim, um cemitério dentro do próprio convento. Mas esses ossos a gente soube que encontraram, né? Mas não sabe. Não, houve uma guarda, para não comentar, como também tem aquele problema da Igreja do Rosário, que ali é no cemitério de Pretos. A Igreja do Rosário é no cemitério. Ali tem muita ossaria se cavar. Mas essa do convento foi encontrada lá também, alguém deve saber, uma solitária. Uma gradezinha lá, onde alguém ficava preso para pagar algum pecado, alguma culpa. Ouviu falar nisso também?
Mas o ossário, ninguém comentou, não deram calado por resposta. A mesma coisa foi quando foram sepultados Dom Constantino, lá na catedral. Lá eu estava. O João de Deus, responsável pela escavacação da tumba, e nós encontramos lá 4 crânios. E chegou alguém da igreja lá, ninguém sabe essa história, agora está saindo. Quantos anos Dom Constantino enterrado? Mas tinha Mais de 30 anos já, né? Né? Foi em 96, né? É quase 28 anos. 96. Aí juntaram com os bagulhos e botaram fora. Porque aí esse é interesse de estudo. Sim. Né? Claro. Aí não divulga, ninguém fala, ninguém diz, oi, você não estava aqui? Eu digo, não. Mas lá eu vi 4 crânios. E esse crânio foi misturado com o barro e jogado fora. Tem a história também, conta que uma mulher, né, ela foi sepultada fora do Campo Santo, no cemitério de São Gonçalo, do Amaranto, né? E em terras ali que hoje é o Centro de Saúde 3, né? O antigo SESI. Mas por quê? Essa mulher era judia, essa era judia. Ela era de Hamburgo, o nome dela era Antônia Brandão. Ela era governanta de Luiz Campos, que morava naquela casa onde hoje é a Cúria. Aquela casa foi de um comerciante riquíssimo do Penedo, Cigino Barreiros. Já ouviram falar em Cigino Barreiros? Era musicista. Cigino, aquela arquitetura ele trouxe da França, o modelo que está lá. E todo final de semana Cigino Barreiro fazia sarau. Lá tem uma sala bem ampla. Você conhece a Cúria? Não, só de frente mesmo. Você conhece a Cúria? Toda? Tem aquele salão lá atrás, ali era onde Cigino fazia os seus saraus. Convidava amigos. Traduzindo, os saraus eram o quê? Um churrasco hoje? Não, saraus era um musical. Música, uma serenata. Uma serenata. Moído, seguro. Tá moído? Se tinha churrasco, alguma coisa, a história não conta. Agora que ele fazia um sarau de música clássica. Um clássico não dá para você tomar nada, não tem aperitivo, né? Só na mente. E essa Antônia Brandão, ela tinha 21 anos. Naquele tempo, uma gripezinha, só morria logo, ela morreu. Prepara o funeral, sobe-se para sepultar. Quando chega na porta do cemitério ou Campo Santo, ali não tinha nada, só tinha a capelinha do Senhor dos Pobres. Era chamado Campo Alegre. Quando chega lá, tem uma ordem que ela não podia ser sepultada lá no cemitério, porque ninguém na cidade professava a religião dela. Aí enterraram ela onde hoje é o SESP. Em 1928, Júlio da Costa Filho foi designado interventor. Né? Naquele tempo era interventor de Penedo. Como Júlio... Uma espécie de prefeito. De prefeito. Como o Júlio Costa entendeu que aquilo era um monumento, e ele achou por bem mandar remover os restos mortais, porque ali era um monumento à intolerância. Me faltou a palavra, era um monumento à intolerância. Aí ele mandou transladar e sepultar dentro do cemitério, em 1928. E lá não tem nenhum registro, eu já fui lá, não tem nenhum registro dessa mulher. Porque lá devia ter um registro de óbito. Né? Você fazia um estudo, não tem. Você não sabe de quem é qual, se não tiver o nome lá, você não sabe de quem é. E não tem o túmulo? Não, ninguém sabe onde ela foi sepultada. Em 1928. É. Ô Zé, Senhor. Uma outra situação também, já que você está falando dessa questão do túmulo, é onde fica o túmulo do Barão do Penedo, aqui em Penedo? Não. Não tem não, túmulo? Barão de Penedo. Barão de Penedo morreu no Rio de Janeiro com 91 anos.
Mas o túmulo tá lá. Tá lá O túmulo foi vendido em 1914. o túmulo? 2014. 2014. E como foi esse moído, Zé? Rapaz, eu tenho a foto dele. Tem a foto do... No meu arquivo. Sim, ele tem a capacidade para 8 corpos. Era um modelo de uma capela e alguém ofereceu via internet o túmulo do Barão de Penedo e ninguém se movimentou para trazer o ossário para cá. O ossário, pelo menos o ossário. Então deve ser no formato do Barão de Traipu aqui, né? Que é como uma capela. Sim, tem pronto, várias dele. raízes. É. Hoje não tem mais nenhum osso, porque as raízes da árvore lá. Aquela. Mas pelo menos aquele monumento ali tem que permanecer, né? Na verdade, eu acho que o cemitério São Gonçalo já deveria ser tombado há Ai. muito tempo, porque uma história que precisa ser preservada ali. Né? Parece que tem. Túmulos que inclusive está em aramaico, é em outra. Né? Isso é em outra língua. Tem 2 colunas lá que nós descobrimos que são de 2 policiais que foram tombados na Segunda Guerra. As colunas são iguais. Isso, pelo menos, a gente matou a charada por causa da história. Mas você procurar outra coisa, aí é difícil. Eu quero me lembrar o nome do Barão de Traipu. Me lembra aí. Tem tanta coisa na cabeça, já com 80. Depois aconteceu. Se fosse o atual, eu sabia. Dá um Google aí, Rafael. Tem como dar um Google? Vamos lá, perguntar aqui o Google. Barão de Traipu, eu tenho. Aí foi oferecido E o túmulo foi comprado. Foi oferecido. Mas você sabe dizer se permanece do mesmo jeito? Não. Ou foi demolido e refeito lá? Ninguém sabe o que foi feito. Porque apareceu Manuel Gomes Ribeiro. Agora, né? Pronto. Barão de Traipu. 1920. Ele era traipuense mesmo. Deputado e senador para lá. Agora, me diga uma coisa. Por que o túmulo não foi lá em Traipu? Dele. A vida dele foi aqui. Ele se fez, como diz, se fez intelectual, se fez político, se fez homem de letras no Penedo. E tem muito serviço de Manuel Gomes Ribeiro no Penedo. Entendi. Nada mais justo do que o Penedo, na época, enterrar ele. Só que está abandonado. Fizemos lá um levantamento com o Beto, parece que encontramos 16 prefeitos. Mas está em estudo ainda, sabe? Confirmando se verdadeiramente o túmulo era do cara. Porque aqui tem o costume, a família não apareceu e enterra outra. Por isso que está revendo. Aquele cemitério foi visitado por Dom Pedro II, quando? Ou seja, praticamente o cemitério São Gonçalo hoje já era para não enterrar mais ninguém. Não. E ser tombado e já se criar um outro cemitério, não é isso, Zé? Há muito tempo. A população lá está muito grande. E até o outro cemitério. Né, já está cheio. Já saudade tá cheio. Já tem gente sepultada fora da muralha. Mas agora fizeram um muro. Fizeram mais outro. Fizeram. Porque é necessário, né? E aí nessas Deixa eu completar. Porque esse cemitério, quem tem tumba própria, como as famílias abastadas, tem túmulo para enterrar 4, 5, 6 aqui, esse cemitério ficaria para isso. Né? A família Galvão, a família Lopes, né? A família do Lee. Nossa, tem vaga para 3, eu não quero ir tão cedo. Pronto. Deixa lá. O meu só tem para um, mas só dá para eu mesmo. Mas o meu tá tudo certo. O velório pago, o caixão pago e a tumba paga já. Mas olha, nada de falar de outro mundo agora. Vamos sair do cemitério. Eu quero saber. Tem Zé, outra. Vá, segue. Não, havia curiosidades. Eu quero saber, Zé, algumas histórias, alguns monumentos que tem aqui em Penedo. Um exemplo, aqui tinha um bonde. Você alcançou esse bonde ou você ouviu falar desse bonde funcionando? Eu ouvi falar, era puxado a burros e vi em fotografias que eu tenho o bonde subindo ali a João Pessoa.
cheio de gente. Ele fazia a volta no Cajueiro Grande, eu também não conhecia, tinha um cajueiro, acima da Igreja dos Pobres, era um senhor cajueiro, ali servia de contorno como o Gabriel. Só tinha a casa dele e o ônibus contornava ali. Ficou Gabriel e a Gabriel mesmo, era pedreiro, eu conheci ele. Bom, então tinha esse cajueiro, que não era a rua, não era Getúlio Vargas, ainda era a Rua da Aurora, que ninguém conseguiu, que eu pergunto, descobrir quem foi essa Aurora, do século XVIII. Não, aí complica. Mas tem historiador. É a Aurora da música, se você fosse sincero. Pode ser essa. Ô, Aurora. Então essa Rua da Aurora... A Aurora ainda é mais antiga do que a música. É do que a música. Porque É século XVIII. o frevo tem quanto tempo, Zé? A Aurora é de 32. Não, tô brincando. É. Isso é mais antigo. A Aurora é do Carnaval de 32. Então, essa Rua da Aurora saía do Imaculada, subia. Só tem aquele pedacinho onde tem a Casa de Opém agora. Rua da Aurora. Mas ninguém sabe quem é a Aurora. Eu tentei até que descobrir quem foi Vanderlei. Avenida Vanderlei. Quem era Vanderlei? Quem foi Vanderlei? A da Aurora vai até a antiga casa do Totodiço, que pega ali pela Que atravessa, né? autopeça. Mas ali atravessa. Ali atravessa. É rua, né? Rua da Aurora. Mas ela subia do Pegava Imaculada ali, da Casa de Opém. e ali ela abria, né? Rua da Aurora. Sim, Vanderlei. Quem era Vanderlei? Rapaz, Vanderlei foi um vigário. O padre. Aí não botaram o Padre Vanderlei, né? Não era, Ficarema. Avenida Vanderlei. João de Aquino Vanderlei. Ele foi pároco cá embaixo. Foi ele que autorizou a entronização de Bom Jesus nessa capelinha onde ele está. Quando proibiram a procissão do convento, que mandaram fazer isso do Bom Jesus, não tinha onde botar. Aí falaram com era padre Vanderlei e ele autorizou. O Vanderlei foi quem começou a igreja de Santa Luzia. Coisa linda, né? Então a igreja de Santa Luzia é antiga também, viu? Foi inaugurada em 42. 42, então menos de 100 anos, né? Porque houve uma série de transferências de padres. Um pegava um pedacinho, um fez o quadrado, fez a caixa, veio o inverno rigoroso, derrubou. Aí tiveram que fazer tudo de novo. Foram 4 etapas. Ô Zé, E em 42 ela foi inaugurada. uma coisa que eu observo aqui em Penedo, eu acho um exagero. Só que nessa parte aqui é em torno de 7 a 8 igrejas, uma próxima da outra. Por que essa logística aí? Não tem. É como certos bairros aí que o cara. Como o bairro Vitória, não tem um traçado certo. Um fez uma casa para cá, outra para lá, tudo troncho. Então, como a cidade era muito católica, ainda é, aí foram fazendo igreja à vontade. Tem um terreno aqui, vamos fazer aqui. Tem um terreno aqui. Né? Aí você vê, tanto que não tinha esse crescimento, né? E das igrejas evangélicas. Tanto que Vitória mesmo, eu acho que tem 3 igrejas evangélicas e agora tem uma capela católica. E aí, como a gente está pertinho da Semana Santa, eu lembro que menino, né, a Penedo na Semana Santa tinha uma vida noturna. Era porque as pessoas ficavam ali em adoração e tinha uma história, eu lembro, e que quando batesse a meia-noite, aí tinha as badaladas da meia-noite e você ia para 3 portas de igreja para bater. Tinha essa história, né? Isso era uma seita, né? Mas me fizeram umas interrogações, eu fiz até um vídeo falando da nossa Semana Santa. Tinha esse histórico, tinha, para quem vocês não eram do tempo, a procissão dos enfermos. Eu lembro do Padre Fernando, a gente chamava ele Padre Doião. Acho que não tem gente no meu tempo que lembra do Padre Fernando.
Muito embora eu tenha uma foto dele. E o padre Fernando tinha um palho redondo, cobriu o padre, aí umas fleirazinhas, uma comissãozinha da igreja, né? Cheia de fita. Entregava uma lista ao padre dos acamados e o padre saía dando a comunhão. Era a procissão dos enfermos, né? Saía dando a comunhão. E isso na Semana Santa. Tinha a procissão do Fogaréu, que era na quinta-feira. Você alcançou? A do Fogaréu, sim. Na quinta-feira. Quando Era com vela? Sim. Quando terminava os atos, saía logo a procissão. Todo mundo de vela acesa. Como se fosse aquela quinta-feira que perseguiram o Cristo, lá no outro até encontrá-lo. As velas seriam as tochas. Então não saía santo, saía só o povo rezando, tal. Tinha na quinta-feira isso. Já tinha havido lava-pés, né? Aí na sexta-feira tinha o ato da Paixão e Morte. Assim que terminava, 5 e meia, saía a procissão. Isso no tempo de Dom Terceiro. Eu andava muito lá, eu mexia na parte elétrica, não tinha sonorização que tem hoje. Aí eu tirava o som de dentro da igreja, eram umas cornetas, botava para fora, o povo via a pregação. Chega, bota o amplificador para dentro para celebrar a missa e eu lá, né? Então acompanhei muita coisa ali. E quando terminava o ato da sexta-feira, saía a procissão. Depois inventaram o descimento da cruz e terminava o ato, o povo ia para casa, está indo, pega o café, depois volta, tem o descimento da cruz e sai a procissão do Senhor Morto. Uma recordação da procissão do Senhor Morto, que não, é o palio. Tinha um palio, aquilo que cobre o esquife. O palio tinha 4 hastes de cada lado. Só quem conduzia era a Ordem Terceira Franciscana. Todos encapuzados, a roupa roxa, né? O hábito roxo. E o som da matraca, eu ainda lembro que era diferente da matraca da Irmandade de São Benedito, da matraca da Irmandade do Santíssimo e da matraca da Irmandade das Almas, que saía daqui do São Gonçalo e subia para lá. Eles geralmente chegavam por último, não sei porquê. O convento ali pertinho, mas era o charme, né? Era um som, ainda tem a fisionomia do matraqueiro. Era uma matraca, ela tinha um som ali dentro da igreja, era muito agudo. A igreja cheia, quando eles chegavam para sair com o esquife. E esse palio, eu andando lá, depois começava a sair com aquele palio pequeno que cobre o santo hoje, aquele palio cobria o bispo. E o grande, de veludo, bonito, veludo grosso, porque eu andava lá, pegava, e as hastes eram pesadas, eram 8 homens para conduzir aquele palio. Era só fazendo revezamento, né? Que o bicho era pesado. Mas, não sei, dava um sentimento maior, uma contrição, e a procissão era aquele passo bem lento, de sentimento, né? A musical penitência atrás do esquife, executando, eu ainda lembro, a marcha fúnebre de Frédéric Chopin. Ela toca tão quanto igual. Tem uma outra que eu não consegui descobrir o compositor. Mas essa de Frédéric Chopin, quem tiver dúvida, vá na internet, marcha fúnebre de Frédéric Chopin. Só que é piano, mas tem um arranjo para metais, né, para cordas. E a musical penitência executa muito bem. E nós tínhamos essa procissão, ela passava 2 horas e meia para subir e descer. Hoje não, parece marcha de guerra. O bicho sai na frente, voa, e os caras andou, o santo vai derrubar. É um progresso, a coisa mudou. Então tinha esse ato da sexta-feira e tinha outro que é curioso. A matança do gado para a feira do sábado, durante todo o ano, o gado era morto 3 horas da tarde. Na sexta-feira da Paixão, o gado era morto meia-noite. Eu fui uma vez na matança para ver, né? Tinha cuscuz, tinha mucunzá, tinha arroz doce. O cara quisesse tomar uma bebidinha. Agora, isso tudo depois que rompia a aleluia.
Meia-noite, quando batia os sinos, o gado já em posição de abate, que nós íamos para lá, meninada, porque tinha touro que tinha força, quebrava a corda, aí saía correndo, e a gente ali na torcida, querendo o touro, querendo entrar nas casas, touro pulava a cerca, corria para a lagoa. Um negócio bom da poxa, né? Corria para a lagoa e aquela multidão atrás. Era aí na beira da lagoa? Não, lá em cima, lá onde é a Praça Jorge Souza Nascimento, onde tem a sede da autocada. Da batucada, lá na... Foi a Praça 31 de Março e agora Jorge Souza Nascimento. Ali naquele trecho ali era a matança e o curral. E nós íamos para ver os caras tirar os bois, levar para cima. E 2 horas da tarde, o finado Balbino, ele dava um grito, oi! Aí o machado comia no centro. Tuf, tuf, o boi ajoelhava, aí o rabo e tal. Então, na sexta-feira da Paixão, isso acontecia depois da Aleluia, meia-noite. Como ali foi se popularizando. E outra coisa, todo o sangue dos bois, do carneiro, do porco, eles desciam em direção à lagoa. Naquele tempo tinha lagoa ainda, tinha água. Tinha água. E então ali, saúde pública, não sei quem foi. Essa lagoa hoje seria onde, Zé? No fundo, onde tem aquela torre da Chesse. Sim. Ela divide o Pau Vermelho com a rua do Melão. Do Melão. A rua Imperial do Melão. Imperial porque Sua Majestade andou por ali. E a matança era ali, e não sei o que foi que houve, que foi foi ficando mais... O pessoal fazendo casa, a Ferentina era grande, ardia o nariz, aquele sangue velho e tal. E Raimundo construiu aquela lá, que depois foi... O matadouro foi fechado também, hoje nós não temos matadouro. Não tem matador. Mas, me deixa concluir. Mas esse respeito existia, que é um folclore, né? Não deixa de ser uma história do Penedo. E meia-noite o gado era batido, os caras amanheciam o dia, já desciam com as carroças, já vinha para o mercado da feira, ninguém ia para casa dormir. E tira o couro, tira o fato, não sei o que, lava o fato, aquele não. O dia amanhecia. E 10 horas da noite do domingo tinha a missa, depois da missa, meia-noite, meia-noite e meia, depende a homilia do bispo, saía a procissão do Seu Glorioso. Era tudo em seguida. A gente amanhecia o dia na rua acompanhando o santo, banda tocando, o povo cantando, tudo alegre, o domingo da ressurreição. Hoje não tem mais. Quem viu, viu. Quem não viu, não vê mais. Já era, né? Ô Zé, com relação... são duas situações que eu tenho, mas eu vou deixar Rafael também fazer alguma pergunta. Mas se lembra que eu não sei tudo. A primeira é a vinda de Dom Pedro até a cidade de Penedo. O que foi que ele veio fazer aqui e como ele se impressionou com a nossa cidade. E a outra é a história desses navios que tem aqui, que é o Comendador e o Sinibu. Se eu estiver equivocado, o Sinibu também era um navio que navegava aqui no Rio São Francisco. Procede essa história? Esse lugar tem o nome de Sinibu, porque o navio acabou-se ali. Acabou-se aqui no caso. Sim, pronto. Aqui. Aqui na frente. Nos anos 70 ainda tinha a carcaça dele ali. Mas como o pessoal estava se cortando, a turma ia brincar por ali, aí tinha resto de casco, parafuso, não sei o quê. Aí, ou foi Raimundo e Alcide que mandou tirar daí. Sim. Mas o Sinimbu, ele ficou afundeado, como se diz. Ele não tinha mais condição de navegabilidade. Ele ficou parado ali e ali acabou-se. Ele não chegou a naufragar? Não, ele já ficou em terra. O rio já tinha recuado, né? Ele ficou em terra e foi... O que afundou foi o comendador. Deixaram afundar, né? Sim. Sabiam que ele estava à deriva e deixaram ele deitar. Bem que poderia ter uma réplica desse, assim, já em termos de construção, né? Para ponto turístico, né? Rapaz, interessante, né? Me parece que uma réplica quem tem é o Tico, Dr. Tico. Mas do Sinibu? Sinibu não. Nem do Sinibu, tinha uma lancha aqui que chamava lancha de roda. Ela tinha uma roda atrás, roda grande, né? Toda
toda vazada, né? Com aqueles lastros, que ela rodava fazendo essa linha que o comendador fez. Ô Zé, só uma pausa aqui, que chegou um caldinho aqui pra você, viu? Pra gente aqui do... É de quenga? De feijão, né? Esse cara é de quenga. Mas quenga toma não. Toma. Ó, o melhor caldinho. Uma pausa para a meditação. Rapaz, o caldinho era bom aqui. Ah, tá gravando, não teve parada não ali. Isso é pra você... O caldinho para mim era bom quando eu vinha tomar cachaça aqui. Pra você lembrar... Quando vinha tomar cachaça aqui, né? Uma pimentinha Ué, pra gente botar aqui, o Zé Luiz gosta de... não, pimenta não. Quer uma pimenta? Pimenta não, né? Não, o Zé não pode não comer pimenta. Come aqui é ao vivo. Olha, a gente vai perguntando que é o tempo do entrevistado. O melhor caldinho do estado de Alagoas está aqui, ó. Mas a quantidade é muito. Chegar em casa não vou tomar café. É gostoso demais, homem, delicioso demais. Mas gostoso o quê? O caldinho ou o Germano? O Germano também, né? Ah, sim. Sim, repita. O Germano é um lindo aqui. Repita inclusive a pergunta. Tinha esses 2 navios e tinha mais 2. Tinha mais 2. Quais eram os 2? Tinha o Luso Brasil. Luz Brasil. E o Brasiluso, que era de Peixoto Gonçalves. 2 navios cargueiros. Saía mar fora? Ia para o Rio. Eles levavam a mercadoria da fábrica Peixoto Gonçalves. Brasiluso e Luz Brasil. É isso aí. Rafael, fica à vontade, viu? Um abraço aqui. Tem muita coisa aí pra gente... Um abraço. A Dulce Lins, que já está acompanhando a gente há algum tempo aí. Então, um abraço para você. Perdoe alguma coisa aí. Agora lembrando... E antes chegava aqui o navio Pirineus, viram falar? Pirineus, não. Pirineus. Ele trazia carregamentos e as barcaças ficavam ao lado, que ele não subia o rio todo, ele aportava aqui. Ele aportava, mas não no porto, ele parava ali, né? Como se diz, ele ficava aqui, quase aqui em frente ao Germano mesmo. E passava a noite todinha, que lá da Barão do Rio Branco, quando eu nasci, a gente ouvia o barulho, o guindaste, a noite todinha arriando. Mercadoria. Aí as chatas e as barcaças partiam de rio acima. Levando mercadoria, o cara que tinha feito pedido de piranhas, propriar, não sei aonde, tudo era descarregado aqui. Aqui que fazia a distribuição, né? Aqui era o ponto central. Ô Zé, além dessa questão, já que você está falando de mercadoria, também teve a parte de aviões, né? Aqui foi o Catalina. Aeroporto aqui? Não. Como é que chamava o nome? Tinha o hidroavião, o Catalina. Hidroavião. Catalina, ele pousava aqui. Era uma linha aérea? Aérea. Não tínhamos o Freita-Merro ainda, o aeroporto. Ainda não, né? Não. Era o Catalina que descia aqui. Também cargueiro ou só passageiro? Não, passageiro. Passageiro. A Dulce está ouvindo, a gente está acompanhando lá no Tabuleiro dos Negros. Um abraço para você, Dulce. Zé, a gente sabe que quem estava narrando, aí você acompanhou, né, várias solenidades, e aí a gente vê que foto que você já está na inauguração da Penedo FM. Né? Na inauguração da Penedo FM, tem uma foto que você está lá. Né? E em outros tantos eventos, né, ao longo da história. Mas tem um que a gente sabe que o saudoso Lula Costa estava, né, transmitindo. Por carro de som. Você estava nessa solenidade também do tiro do canhão. Pode dizer o que foi que aconteceu? Pode. Não é? Pode. O Carlos Ora, secretário de Cultura, contratou um fogueteiro e para o cara colocar um determinado volume de pólvora, seriam 200 gramas. 200 gramas de pólvora. E ele enchia de jornal. Quando me pipocasse, não tinha serpentina nem confete, o jornal voava ali. Aí o cara botou 1,2 kg. Eita, aumentou 1 quilo? O cara botou 1,2 kg. A gente via... Eita, tiro. Durante de manhã o cara apilando, né? Lápide. Mas ninguém... A gente não viu ele despejar. Aí quando foi na hora que o cara tocou fogo no chio, foi um tiro. Como era que estava a praça nesse cheia. momento? Como era?
O senhor narra pra gente como era que tava... Não, tá ali estava cheio, não tinha nada cercando. Era a praça do jeito ali, normal. Era a inauguração do canhão? A inauguração do canhão. Do canhão. Que até depois ele foi recolocado, que ele deslocou. O Lula, um mini palco ali na prefeitura, do lado direito, a prefeitura virada para a catedral, o palco ali. Eu com o microfone da rádio e o Lula no carro de som, né? No carro de som deles. Aí quando deu pipoco, aí o Lula, eita, tiro da porra! Primeiro teve, parece que 1 minuto de silêncio, né? Porque tava todo mundo com o ouvido. Não ouviu bem, né? Mas rapaz, quebrou o vidaço ali. Viu? A mamãe titia quebrou a janela todinha. Viu? Lembra da mamãe titia? Aquela casa ali, vizinha Forca? A mamãe titia era uma menina que era débil mental, sabe? A gente chamava ela mamãe titia porque ela nova e tinha um aspecto de velha. Velhice precoce. Mas foi um tiro da porra mesmo. Eu lembro, Zé. E o Carlos era nervoso e correu. O que foi que o senhor fez? Não, eu botei a pólvora. Botou o quê? Eu botei 1,2 kg. Só, eu lembro que a casa, inclusive, está até abandonada, não sei se está à venda lá. Está na esquina, em frente ao convento, que era a dona Amiga, que ficava sempre na janela ali. Chora porta. Eu trabalhei numa loja em Penedo. Lá em frente ao convento, não do lado da fundação. Do meu outro lado. A casa que foi da família do Valde Fernando Costa. Eu não sei. Ali era a senhora, não era avó. Era, tinha. A Heredite. Ali foi a primeira cadeia. Foi? Sabia. Ali foi a primeira cadeia do Penedo, foi ali. Eu lembro que ela ficava sempre na janela. Rapaz, E nessa história da cadeia, vem um folclore. Tinha um tanque. E nesse tanque tinha cará. Conhece o cará, peixe? Cará. Ele tem uns esporão. Sim. Então, quando era pro bandido abrir o jogo, a polícia de noite mergulhava o cara no tanque, para ele pegar o cará. Tem cara que não chegava na beira do tanque e já contava. Já falava logo. Lá não ia entrar não, para pegar. Ou pisasse ali ou pegasse, era um sangueiro danado. E disse que era uma ferida perigosa. Né? É, ele inflama. A ferida, Inflama. como que ele se injetasse alguma coisa, como a formiga faz, né? Tem aquele ácido forte. Já entregava o jogo. Né? Ah, tinha gente que não tem entrava pra onde não. correr não, né? Quem não sabia entrava, né? Vai pegar um peixe, aí o cara mergulhava e se lascava. Ô Zé, e a vinda do Não, ele veio. imperador? Como foi aqui? Ele não fazer veio, o quê? ele não veio para Penedo. Não veio, não pisou os pés Repare aqui? que tem a trilha do imperador aí. Ele veio conhecer. Ele veio conhecer o que era dele. o caminho. A rota, ele foi, tanto é que ele subiu o rio, foi até Piranhas, e a Câmara de Vereadores se reuniu-se, né, mandou uma carta através de uma canoa a remo, implorando, naquele tempo era implorando, a Sua Majestade Augusta Imperial que desse o prazer de visitar o Penedo e ser agraciado com o título na Câmara de Vereadores. Ele veio e ficou hospedado ali onde é o Museu de Raimundo Marinho. Ficou hospedado ali, por isso que chama o Paço Imperial. Ficou hospedado ali, foi ao convento, assistiu à missa na Igreja da Corrente, no outro dia de manhã. Teve um baile e depois ele foi embora. É justamente aí onde ele deu uma volta no Penedo, com a sua turma a cavalo, e ele passou na Rua do Melão. Ali chama-se Rua Imperial do Melão. Vocês conhecem a Bica dos Frades? Não, só do cuscuz. Pronto, é ali. É ali. Olha, ele conhece a do cuscuz, não tem nada. Mas eu sabia que É a mesma- era é chamada a de mesma- Bica dos Pratos, né? É mesmo. É um anexo. É um trocadilho, né? Não, o cuscuz fica de um lado, E a dos Pratos do outro. Ah, entendi. Então são duas bicas. duas bicas. Uma corre O água. cuscuz tinha um formato do cuscuz. Não, ele é feito, segundo a história, de pedra e cal. Outro detalhe, ele foi feito, montado em cima de um minador. Vocês estão falando do cuscuz? Não, ou- eu estou no cuscuz. O cuscuz, à esquerda de quem vai. Você de Rua do Melão para sair no Sesc, ele é à sua esquerda.
Então, ali ele é feito de pedra e cal, em cima de um olho d'água. A água minava, enchia ele, e tinha um tanque, com 3 degraus. Eu tomei banho ali nos anos 50. Ali os frades tomavam banho, por quê? Porque os frades moravam... Hoje é o quê? Construção, Zé? Não, está abandonado. Abandonado. O procurador não conhecia, eu mandei o vídeo para ele, e ele mandou para Ronaldo, e Ronaldo já tinha me dito que ia recuperar aquilo ali. Ali é histórico. 1712, rapaz. A primeira captação d'água em Penedo. 1712. Eu quero conhecer, Zé. Pronto, vamos lá. Fazer um tour aí na cidade. Sim. Quando eu tirei as fotos lá, Marrochinho, ele estava coberto. Já estava saindo planta de dentro, outras descendo. A muralha já caiu e o tanque eu não vi mais. Era limpo, água límpida, fresquinha. Era uma região de mata, né? Ali é porque ali na parte ali na Rua da Aurora não tinha nada na Getúlio Vargas, não tinha nada, só tinha... Foi construído primeiro ali o chalé do Loureiro. Foi Joaquim Loureiro, proprietário, era engenheiro, ele construiu para ele, para a família. Era uma região de mata no tempo que o rio era rio. Era rio e a lagoa era lagoa. Era lagoa, né? Era lagoa. Então ali tem 14 minadores, naquela região ali, tem 14 minadores. O prefeito disse que ia fazer um parque industrial, um parque municipal, ia recuperar os minadores, colocar chafariz, para ficar. Porque não tem uma água que corre direto ali, que passa para a lagoa? Não, é o pessoal soltando água do céu, nada, é dos minadores. Como é de ladeira, a água desce todinha para a lagoa. Mas o cuscuz é de 1712. Que história, pai. Então quer dizer que o bar do cuscuz... botaram o nome... É um nome em homenagem ao minador. Ao minador. Falando em bar do cuscuz, teve uma região que... A região do Camartelo era pujante, né? A região do Camartelo, Rua São Miguel. E até hoje a gente chama de cabaré. Muita gente. Por que cabaré, Zé? Não, porque naquele tempo era cabaré, onde tinha o antro, né? o prostíbulo, era cabaré. O cabaré é o nome francês, né? É uma boate. E era muito bem movimentado, eu alcancei. Inclusive tinha pessoas que eram tidas como uma mãezona, né? Pessoas que ajudavam muito. A avó de Germano mesmo ajudava muita gente ali. Qual era o nome dela? Dona Otília. Dona Otília. Aquelas tradicionais, Adás, Zumira, esse povo ia para lá, dia de sexta, dia de sábado, ia lá para a Antártica, e a avó do Germano dava umas coisinhas a elas, ajudava. E o movimento caiu, acabou, elas ficaram velhas. E hoje... Lindo demais, gente. Ó, estamos aqui homenageando a cidade de Penedo, contando as histórias de Penedo. Então, muitas histórias que o Zé está contando pra gente aqui, a gente fica assim, pasmo, querendo conhecer. Agora, imagine quem nunca ouviu falar disso aqui, né, Rafael? Olha, recentemente, tivemos o Ovo da Madrugada. E o Ovo da Madrugada, a diretoria sempre presta homenagem a um monumento. Esse ano foram prestar um monumento ao prédio onde funcionou a rádio. E me consultaram alguma coisa. Mas foi uma consulta, vou lhe perguntar um negócio e já vou lhe dizendo o que o Cleuto me disse. O Cleuto me disse isso e isso. Não interessa. Eu disse até a pessoa que me consultou, se a pessoa já lhe disse, por que você veio me perguntar? Eu estou fazendo uma pesquisa de opinião, fulano sabe isso, fulano sabe aquilo, o que é que você sabe? Mas não, fulana me deu isso, isso e isso. Você está certo. Não?
Não tem o que questionar. Não, não vou questionar, não, faça. Aí fizeram ao modo da casa, eu não estou dizendo que o homem que sabia demais não sabia, e aquele que acha vive se perdendo. Já dizia o grande pensador. E fizeram uma entrevista na Rádio Gazeta e disseram que ali foi a primeira escola pública do estado de Alagoas, foi naquele prédio. O Liceu. Né? Quem era o governante da província na época era Cicinato Pinto da Silva. Isso em 1880. Ele, quando assumiu o comando, ele veio conhecer as terras. Gostou do Penedo, amou o Rio. Como ele tinha um projeto de construir 2 escolas, ele escolheu Penedo. Por coincidência, Penedo foi a privilegiada. Foi a primeira. Outro detalhe. Como ele não tinha verba pública para custear a mão de obra e o material, ele criou uma comissão em Maceió e outra comissão em Penedo, para levantar fundos para a construção das 2 escolas. A de Penedo foi inaugurada em 7 de setembro de 1729. No mesmo dia foi lançada a pedra fundamental em Maceió, o Liceu. Ali era uma residência. Agora me fugiu o nome do proprietário da residência. A idade é assim mesmo. E ele adquiriu a residência, houve algumas modificações, logicamente. Trabalhou ali o Luiz Lucarini, foi o arquiteto do teatro. E Lucarini morou aqui, não sei se você sabe, foi dono de padaria, depois foi embora. E houve essa modificação. E quando você deve ter o vídeo que eu fiz falando sobre, né, que Cicinato Pinto não era alagoano, ele era baiano, aí teve amor por Alagoas e pelo Penedo, morreu em 1912, na Bahia. Né? Ele, através de carta imperial, ele comandou a nossa região, comandou a região de Sergipe um tempo e chegou aí a Manaus. Ele era um bom administrador, bom conhecedor, intelectual. E são essas histórias que ficam apagadas e que às vezes vão contar e não contam certo, dizendo que aquela escola foi feita a pedido do povo do Penedo. Aquilo foi construído com o dinheiro do povo do Penedo. Cicinato Pinto da Silva, governador da província, não tinha verba para fazer, mas queria. E com o dinheiro dos penedenses foi feito. Se reuniram e construíram. E depois, em 1934, no governo... Como era o nome do colégio, José? Você lembra? Era o Liceu. Liceu Alagoano. Liceu? Liceu. Liceu significa o que, Liceu? Liceu. Não sabe. Não. É isso aí. Tem alguma coisa com as letras. Ou seja, a cultura, educação, Penedo é madeira de dar em doido. A cidade aqui é no interior de Alagoas. Agora, meu amigo, pense num povo que tem cultura e tem talento, viu, Zé? Tem. E coragem. E fino, gente fina, educado, né? E muito nobre, como você falou desde o início, né? Muito nobre. A cidade é muito nobre porque não aderiu o movimento para romper com a coroa. Como todos os municípios, Penedo cresceu, né? E vieram outras tantas pessoas para cá. Hoje me decepcionei logo cedo quando vi um equipamento de limpeza pública que virado o lixo todo derramado, mas infelizmente a gente vê que o avanço das drogas também Contribui muito para que algumas pessoas possam viver à margem da sociedade. E aí, quando a gente faz esse comparativo, né, a gente tem como consequência também o peso, né, do crescimento da cidade como
qualquer outra. E a cidade ela vem crescendo desde quando passou a vila, né? Mas eu creio que Penedo continua sendo o berço da cultura Sim. alagoana, com grandes nomes, com reconhecimento, inclusive. Os grandes nomes. Embora não são divulgados, não são reconhecidos, outros querem ser intelectual de tamanco, outros são intelectuais de gravata, mas aqui tem um problema que eu sempre digo: quem sabe não diz. Já me chamaram de otário porque eu faço vídeo contando as histórias do Penedo. Essa do Cincinato foi um choque, rapaz. Ninguém sabia disso. Cincinato porque deu o nome é uma rua movimentada em Maceió. Maceió. Ô Zé, me diga uma coisa. Lenda aqui, mula sem cabeça, o padre, não sei o que lá, tá? Tem aqui alguma lenda aqui na cidade? Tem muitas. Casa mal assombrada, tem essa história aqui ou não? Tem uma lenda bonita. Ali onde é a igreja da Santa Cruz, final do século XIX, não, XVIII, século XVIII, ali existia um curtume. Sabem o que é curtume? Eu não sei. Aonde curte couro. Couro do boi era estendido ali, tinha um arame, um varal. Sim. Tinha um curtume e tinha um terreiro. Um terreiro de candomblé. Sim, lá os malês, eles brincavam, cantavam, bebiam. Amanhecia o dia. Um terreiro dos malês. Sim, brincando, louvando o santo deles, aquele negócio todo, nada de salvadeiro. Uma noite, aparece um cara lá todo bem vestido, bonito, cumprimentando, abraçando, saudando, e todo mundo interessado, né? Quando lá para as tantas, tem aquela história que o diabo tem medo do menino. Aí tem lá um pivetinho, que naquele tempo não tinha juiz de menor, andava todo mundo. O pivete olha para baixo e vê que ele tem 2 pés de cabra. Cabra, o animal, cabra. Aí ele chega no vidinho e diz: não sei o que, ali. Aí o povo começa a olhar, não sei o que. Mas o cara todo bonitão, mas com pé de cabra. Aí alguém grita: o diabo em pessoa está aqui. Aí o cara desapareceu. Pulou fora do negócio. Pulou fora. Resultado: desmancharam o terreiro, ficou só o curtume, mas desmancharam mesmo. Depois um cidadão, para purificar o local, ele fez uma enorme cruz de madeira, chantou a cruz lá, colocou a cruz e ao lado fez uma capelinha. Essa capelinha chamava-se Capela da Santa Cruz do Curtume. E foi o tempo passando, houve uma reforma da capela para uma capelinha pequena para uma capela maior. E em 1902 foi a última reforma, essa que está aí, do jeito que a igreja que está aí. Foi a última reforma. Igreja da Santa Cruz. E esse histórico foi assim. Apareceu o diabo lá e atrapalhou o negócio. Um cabra-homem. Cabra-homem, com os pés de cabra. Eita, Rafael Medeiros. Sabia dessa? Essa não. E aí, o nome, por isso que é o nome da Santa Cruz. Aquela rua foi... Santa Cruz do... Não, a outra era. A outra. Capela era. A capelinha da Santa Cruz. Mas ficou Santa Cruz, né? De todo jeito ficou. A Santa Cruz tinha a cruz lá, né? Tem Bom Jesus, tem outro santo, mas ninguém... Bom Jesus está lá de Opereira. Descarregou? Comeu? Bem, a gente já vai passando uma hora também. É. E o Bom Jesus está lá, tá lá hospedado, né? Ele entrou lá por acaso, que também é uma outra história. Ó, tem muita coisa pra gente contar, o Zé aqui. Por isso que a gente tá seguindo bem devagarzinho aqui. Mas tinha muita coisa pra gente perguntar ao Zé. Tinha não, tem. A respeito da, morreu. da comunicação. Outras histórias que a gente já trouxe o Zé aqui, ele já falou sobre isso aqui. Mas Hoje o objetivo era para mais. Não, o objetivo é o Penedo. Mas o foco principal é a cidade de Penedo. Olha, Zé,
Hoje quase 80 anos. Em dezembro. Ponte Penedo Neópolis. A gente pode dizer que o sonho está se concretizando. Pelo tempo que desde os anos 50 que eu ouço isso, eu só não, quem tiver uma certa idade, desde os anos 50 que se fala isso. Desde quando o Oceano era deputado federal. Imagine. Oceano Carleal. Oceano Carleal. Tudo é possível, né? Acho que eu tinha uns 5 anos quando se falava nisso. Tudo é possível. Eu lembro, né? Tudo é possível. Hoje pelo menos deu o pontapé, né? Inicial. Está se iniciando a coisa. Né? O sonho está se concretizando. Luiz Dantas ele diz, olha, Penedo é muito rico em cultura. Mesmo os eventos realizados na cidade pelo poder público vem fomentando isso. Um exemplo disso foi o Conexões Musicais da Orquestra Sinfônica Brasileira e agora Felipe Penedo, que vai ter Lenine, né, no próximo sábado. Lenine? Né? Lenine? Se apresentando aqui em Penedo. E há alguns anos a gente já teve aqui a presença do Toquinho, Zé Cabaleiro, né, e outros grandes. Tem muita história curiosa do Penedo, essa é curtinha. Você chama ali Pedra de São Pedro, que tem a marca do pé, né, uma pegada, e tem um buraquinho, seria o cajado. A história reza que São Pedro não veio aqui, ele mandou Tomé. Tomé que veio. Tomé que veio. A pegada é de Tomé e a marca é do cajado de Tomé. Mas isso é lenda, né? Sim. Tá, Jonas, é uma das coisas que eu descobri outra vez, acompanhando inclusive uma equipe de jornalismo, né, no Qual TV, que é Sérgio Paulo era secretário de Cultura, e é que aqui na João Pessoa, na casa dos meus pais, na Ulisses Batista, também tinha o seguinte, você entrava na área aqui e tinham 2 portas, né? Tinha uma porta aqui que dava para um quarto e tinha a porta da frente que dava acesso ao resto da casa. E às vezes tinha uma grade antes, depois, né? E uma grade. Depois aí, uma das moradoras mais antigas contou na oportunidade que aquela porta ali do lado era justamente para quando havia alguém enfermo na casa, trazia para o quarto da frente e quando as visitas chegavam, elas tinham acesso direto ao quarto. Não ia para o corredor, já entravam, era. Ao resto da casa. Algumas casas ainda têm isso. Principalmente as de 3 quartos, ela tinha uma comunicação de um quarto para outro, até chegar na sala de visita. Isso. Era a sala de visita. Eu lembro que tinha um quarto no meio, lá de casa, né? Que tinham 3 portas. Uma porta que dava para a sala, uma porta que dava para um quarto e outra para outro quarto. Penedo tem muita história. Tem aquela história sabe qual é a rua da entrada do Penedo? A primeira rua do Penedo? Não. A dos banheiros? Sim. Sim, dos banheiros. Ali é a primeira rua de entrada, que devia estar conservada. Aqueles degraus. Vai se dar uma revitalizada, né, geral. E aquelas casinhas ali foram feitas com óleo de baleia. A massa era traçada com óleo de baleia. Quem estava falando isso esse final de semana pra gente, foi o seu Murilo Rezende, né? Ele contando a história também que muitos prédios aqui foram erguidos com óleo de baleia. Óleo de baleia. Então, Ali foi a primeira rua do Penedo, que é a Rua do Banheiro, porque pelo dia tomava banho os homens e à noite tomava banho as mulheres. Por isso que é a Rua do Banheiro. E havia respeito na hora dos homens. As mulheres não desciam e na hora das mulheres os homens não apareciam ali no trecho. Coisa linda, né? Eles não tinham rio, não? Tinha um rio. E o rio, mas ninguém ia, não. Ali é só... Não, era um respeito absoluto, papai. Coisa linda demais, né? Era respeito absoluto. Zé, quero agradecer a sua participação. Não queira não. Não quero agradecer, não. Não? Deixa um espaço. Eu agradeço a você, é melhor. Você querer não... Então, eu agradeço ao meu velho, Zé Luiz dos Passos, essa lenda viva aqui, contando um pouco da história de Penedo, segundo a versão de Zé Luiz dos Passos. Então, segundo o que eu li. Segundo você. É que só os evangelhos. Os padres dizem, segundo Mateus, ninguém assume.
Zé Luiz dos Passos. Ainda acontece a procissão do Senhor dos Passos. Acontece. A quarta-feira é só o cruzeiro. Quarta-feira. É isso aí. É de onde vem mesmo o sobrenome dos Passos? Rapaz, a família é grande, é a família Passos. Grande. Já que você falou de família, mandando um abraço para o Edinaldo Passos, né? Está acompanhando aqui. O Dantas, Luiz Dantas. época. Me ajuda aí. É a Ninha, o Dé. A Dinha, A o Maria Dé, Lúcia que está vendo, eu não mandei o link para a casa. Dona Maria Lúcia aí Minha mãe tá também. assistindo aí. Então lá Tem ouvindo mais gente aí. que eu tô a minha esquecendo. Laurota, que eu O saí de... Everaldo Passos. Sim. O Everaldo. Ele disse que não ia poder Tudo é assistir. grande. Mas vai ficar assiste à salvo. noite. Ele vai assistir. A Lúcia vai fazer o que mesmo? Eu disse, vou mentir. Eu não sabia o que vocês me perguntaram. Mas tem muita coisa que falta, viu? Principalmente sobre o aniversário. Zé, primeira vez que o Zé Luiz dos Passos fez um cerimonial. Rapaz, não lembro. Eu fiz tanto. Tem. Que inclusive tem uma cria sua aqui, né? Tem. Rafael Medeiros é sua cria. Eu comecei, Eu lembro. Lembra não? Não. eu comecei em 77. Mas tem um evento assim que você cobriu, você fala, não, esse não sai da minha memória. Rapaz, teve um. Olha, teve um que eu fui um artista naquele. Foi a entrega da Comenda Barão de Penedo ao Raul Raul Luna Torres. O cara veio de São Paulo para receber a comenda aqui. Aqui em Penedo. Barão de Penedo também. Sim, a comenda Barão de Penedo. Só aquele ritual de entrar, aquele negócio tudinho, eu lendo aqueles históricos, e as cartas que os companheiros dele mandaram para me ler. Eu lia como se estivesse conversando com ele. Ele com a bengalazinha olhando para mim assim, ele, Raul, você lembra daquele jantar, tal. Ele trabalhava no ramo imobiliário, né? Aí não tem uma gravação daquilo. Eu tenho o texto guardado. Mas eu senti que naquele dia eu dei Um show. Dei. Um show. Fiz um outro no Caíque, de uma vez que veio um casamento coletivo, civil. Vieram os magistrados do estado e tal. E na hora o mastro da bandeira caiu e o Tico endoidou, foi atrás de um cara para soldar, para levantar a bandeira. E eu sabia da história, mas não sabia o ritual deles, né? Aí o cara foi com medo e não voltou, aí precisava reabrir os trabalhos. Eu estava lá de stand-by. Aí eu já tinha escutado de manhã, aí eu dei lá uma conversada boa. Quando terminou tudo, desceu lá um magistrado. Você é de onde? Eu sempre respondi, eu sou barranqueiro. Aonde é isso? Quem nasce na beira do rio é barranqueiro. Eu sou daqui. Você é daqui. E esse conhecimento? Eu digo, a vida é o tempo. Eu faço isso desde 77. Quando eu nasci. Repare, eu recebi uma homenagem o ano passado, eu fiz 47 de setembro, rapaz. Brincadeira não. 47 de setembro. É muito tempo. Coisa linda, né? É história. História, Penedo botando para torar com relação à história. E o Zé Luiz, né, contou pra gente aqui um pouquinho do que é essa senhorinha de quase 400 anos, né? 389. 89. Completa agora. A 400 tem que ter uma festa boa, Sim, né? você disse assim, velho, olha, a história do aniversário da cidade, pra gente fechar aqui com chave de ouro. É a história do aniversário da cidade. No tricentenário do Penedo, foi quando foi criado esse hino. Sim. Então, houve um concurso público com duas peças. Nós chamamos no meio musical peças, duas músicas. A música do Bem Bem e a outra música, o outro hino, era do... Como é o nome da banda do Monte Pio, rapaz? Tem o nome do... Catarina. O outro hino era de Júlio Catarini.
veio a banda de música de Propriar. Esse hino seria executado no dia 12 de abril de 1936, nos 300 anos do Penedo. Por isso que ele tem o nome, hino do tricentenário, que talvez seja oficializado na gestão de Alcides, sabe dessa? Não. Alcides foi quem oficializou. Então, esse hino é executado. O do Catarina era mais clássico, mais rebuscado. Levou uma lapada de 14-3. Catarino, com raiva, foi nas estantes dos músicos, recolheu as partituras e as rasgou lá no coreto. Um grande erro histórico. Não se sabe o nome, não se sabe a letra, nem a música. Algo que se perdeu no tempo. Se perdeu no tempo. Por conta de uma vaidade, né? Mas foi uma lavagem. 14-3. Ele ficou puto. Ele era genioso. Algo que se perdeu no tempo. Mas esse hino foi executado no 12 de 1936. Foi executado já esse hino do Penedo. Esse que nós temos aí. Letra de Jonas Batinga, que era sobrinho do primeiro bispo, e filho do Ulisses Batinga, que tem o nome na rua ali. Eu morei há muito tempo. Pronto, é filho do Ulisses Batinga. Tá bom, velho? Muito bem. Então, senhoras e senhores, Tchau. esse foi Zé Luiz Passos, a nossa enciclopédia ambulante. E a gente agradece muito, né, a presença do Zé hoje com essa aula aí, toda essa riqueza de conhecimento em torno de Penedo, né, das coisas, dos causos e contos do Penedo. Ô Zé, eu quero que você termine. A gente tem um bordão aqui. Eu falo de Bill, não, eu falo do Jornal na Mira do Canhão. Eu quero que você termine com um bordão do saudoso Lula Costa com relação ao estopim. Eita, tiro da porra desse canhão hoje. Forte abraço a todos. É o seu canhão? É.